também participando, adorando ao Senhor do outro lado da telinha aí. Que o Senhor nos encontre nesta noite ou nesta manhã, quem sabe. Então, eu peço para que vocês abram a palavra de Deus no segundo livro aos Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Primeiro vamos de 1 a 3 e depois vamos lá para o 7, depois do 11 ao 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Verso 7. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Verso 11 em diante. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, é sobre o Senhor que nós temos expectativa, nós temos ansiedade até de esperar pelo que o Senhor falará conosco. Nós estamos aqui não por acaso, mas por um propósito. Nós, em primeiro lugar, viemos te adorar, Senhor. Adorar entregando a nossa vida ao Senhor. Adorar prestando atenção na tua mensagem. Nos quedando aos teus pés, Jesus. Obrigada porque o Senhor já está neste lugar, nessa atmosfera espiritual. E a ela nós consagramos ao Senhor. Pedimos que o Senhor tenha liberdade agora de atuar em nosso meio, atuar em nossas vidas da maneira como o Senhor desejar, porque o Senhor faz de formas extraordinárias o teu agir e as tuas manifestações. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o dono desta palavra e nela nós nos sujeitaremos e até a vinda de Cristo Jesus. Oramos assim, amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. É um texto tão precioso e por isso que nós vamos trabalhar essa noite com o tema Aproveite a presença do Senhor. Você já teve o privilégio de aproveitar de uma atmosfera espiritual favorável do trono de Deus? Porque o que nós acabamos de ler é que a fumaça do Senhor, ou seja, a presença dele se manifestou como uma fumaça e encheu tanto aquele templo que as pessoas, os sacerdotes não conseguiam trabalhar. E quando eu li esse texto, o Senhor me botou para pensar, sabe? Ele sempre me bota para pensar. E ele falou assim: eu tenho tanta vontade que os meus filhos façam isso, que parem tudo para curtir a minha presença, para curtir as manifestações que eu tenho a eles. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite, porque
Nós acabamos de ler que, terminada a obra da construção do templo, na época do rei Salomão, agora era o momento de trazer os utensílios, de encher aquele templo com todas as condições e padrões que o Senhor Deus instituiu. O rei Davi, que era o pai de Salomão, ele doou muitas coisas, ouro, muitos utensílios, para que quando ficasse pronto esse templo, o seu filho colocasse dentro dele. E foi isso que aconteceu. E havia uma expectativa no povo, num primeiro momento, de ver aquela obra concluída, de começar a adorar a Deus naquele lugar. Mas o que eles menos esperavam é que Deus se manifestaria daquela forma como que aconteceu, né? Então, veja que o Senhor, ele não estava preocupado com a estrutura, mas ele queria formar na cultura daquele povo, um povo que se chamasse como adorador de Deus, um povo reconhecido como adorador de Deus. E nós temos falado muito sobre isso nesses tempos. Por que será que o Senhor tem nos conclamado a sermos adoradores mais do que nunca? E adorador é obedecer, adorador é se santificar, adorador é se render, e tudo isso está embutido na adoração. Mas por que Jesus tem nos conclamado, e também o seu Espírito nos impulsiona a fazer desta forma? Porque Ele deseja voltar logo. E quanto mais a igreja dele se santificar, ela sairá das quatro paredes e propagará a palavra de salvação que tantos povos precisam. E aí vem o avivamento, que é esse aí, né? A santificação promove o avivamento, que você não se cabe, você precisa explodir para os outros essa paixão, esse fogo, esse poder do Espírito Santo. Então, foi isso que aconteceu. E é tão bonito ver na vida dos sacerdotes, porque mesmo que eles não estavam nos seus turnos, a Bíblia diz, acho que no verso 11, eles não estavam nos seus turnos, eles se santificaram, eles se preparavam para qualquer momento o Senhor manifestar. Será que é hoje? Eu sei que eu não estou na minha escala, digamos assim, mas será que é hoje que Deus vai pedir de mim alguma coisa, algum serviço? Porque eu estou preparado. E aí, vocês estão preparados, meus irmãos? Porque nós precisamos ter esse tipo de pensamento, nos preparar, porque a qualquer momento nosso Deus vai requerer de nós alguma postura, alguma entrega, alguma atitude poderosa no Espírito. E foi isso que aconteceu. Além do mais, nós vimos os levitas que começaram a adorar. E não só eles, mas seus parentes começaram a levantar a voz e dizer: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Que alegria poder falar a respeito de Jesus, do Senhor Deus, como nessa forma. É muito bom, queridos, porque quando a gente começa, a gente não quer parar mais. Quando você permite que a chama do Espírito acenda dentro de você, você não quer parar mais. É essa a cultura do céu, que você não pare mesmo, exaltando a grandeza do nosso Deus. E isso é muito poderoso. O Espírito Santo tem nos conclamado a crescer mais e mais, a tocar mais no assunto de Espírito Santo, porque nós não podemos mais deixar o Espírito Santo ali no cantinho da disciplina, porque Ele é Deus, queridos, Ele é Deus. Ele tem expectativa de se revelar aos homens, de usar os homens da maneira poderosa como Ele deseja. Eu não me canso de dizer que nós temos que mudar e vamos mudar. Nós vamos mudar e já estamos mudando. Você crê que você já é diferente do mês passado, do mês retrasado, do ano passado? Eu creio que eu sou diferente daquela Débora do ano passado, principalmente.
O Senhor tem avivado o fogo de Deus na sua igreja. Meus irmãos, eu oro todos os dias por vocês, dizendo que vocês são alegres, que vocês são espontâneos, que vocês são cheios de vida, cheios de vigor, cheios de paz, cheios do ânimo do Espírito Santo. Eu oro profetizando isso, porque eu sei que eu tenho que profetizar o que Deus deseja e não orar. Ai, Senhor, melhora o irmão que está tão abatido, melhora esse. Sabe, eu cansei de fazer essa oração e eu vi que não estava dando certo. Então, eu estou já chegando assim para Deus. Senhor, eu oro profetizando que a tua igreja já vai chegar pulando, já vai chegar declarando que Deus é bom, Deus é bom. Aleluias, glórias a Deus. Ai, como é bom estar na presença desse Deus tão poderoso. E aí, quando nós vemos a atitude desses servos tão favorável, tão disponível para o Senhor observa todas essas ações favoráveis em relação a Ele. E toda ação que nós temos para com Deus promove uma reação. Uma vez o pastor Sérgio pregou sobre isso. Nós agimos em relação a Deus e Ele reage em nosso favor. E isso é poderoso demais. Nos versículos 13 e os versos 14, nos mostram isso. Porque quando o povo se predispôs a estar na presença de Deus, estar santificado, consagrado, adorando, como os levitas faziam, o que aconteceu no verso 13, parte B, em diante? Ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, aleluia, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço. Era aquela glória que ficavam, acho que extasiados. Sabe aquela do Pentecostes, que nós vimos lá em Atos 2? É a mesma condição. Eles não conseguiam, acho que nem ver, porque era uma fumaça densa. E aí, meu Deus, o que está acontecendo? É o Senhor que está se manifestando, então não vamos fazer nada, vamos curtir essa nuvem de poder. Oh, meu irmão e minha irmã, curta a presença do seu Deus, porque Ele está se apresentando na sua casa, Ele se apresenta no seu trabalho, Ele se apresenta dentro do seu carro. É hora de nós aproveitarmos a presença do Todo-Poderoso, porque Ele está nesse lugar, aleluias, aleluias. E uma coisa tão linda, gente, que quando eu vi quando a glória do Senhor se manifestou, eu me lembrei de uma história lá no Novo Testamento. E eu vou pular para lá agora. Nós vamos trabalhar com a história de 3 irmãos. Eu já chorei tanto hoje, né? Maria, Marta e Lázaro. Eu vou chorar algumas vezes aqui, mas tudo bem, tô de bem, tá, gente? É emoção da glória de Deus, porque Ele falou muito comigo. Vamos lá então para Lucas 10, versos 38 a 42. Porque quando o Senhor enche da sua glória o ambiente em que você está, quando Ele te visita, o que você vai fazer? Você já pensou nisso? Você vai ficar observando? Você vai desmaiar? Você vai ficar chorando como eu? O que você faria? Ou o que você vai fazer? Porque Ele pode fazer isso agora. Então, pense nisso. Através da vida desses 3 irmãos nossos, que eram 3 irmãos de sangue, o Senhor pode falar conosco. Então, a primeira situação que podemos ver através da vida dessas 2 irmãs, em primeiro lugar, Lucas 10, versos 38 a 42. Pastor, você pode ler para nós esse texto?
Deus. Veja que Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Mas ele entrou porque ela convidou. Ela convidou Jesus. Ele não entrou ali e falou assim: olha, eu estou passando por aqui, eu sei que vocês são os meus amigos e poderiam me dar hospedagem. Não. Ela falou: Jesus, venha na minha casa, porque eu vou me preparar para recebê-lo. É essa a condição. Quando ela diz assim, Marta o recebeu em sua casa. Então ela primeiro convidou, porque naquela época não se aparecia de sopetão assim, sabe? E entrava na casa dos outros e pediam as coisas. Então nós vemos em primeiro lugar que ela o convidou, e quedar-se aos seus pés é a primeira lição que nós precisamos entender. Marta convidou, mas ela não soube se comportar na presença desse Deus Todo-Poderoso, e naquela época Jesus. Nós diariamente pedimos: vem com a tua presença, Jesus, na minha vida. Vem, manifeste-se na minha vida. E quando ele se manifesta, o que eu e vocês fazemos geralmente? Ai, meu Deus, agora, Senhor, que o Senhor quer falar comigo, justamente que eu tenho que buscar fulano na escola. Ai, meu Deus, eu estou com panela no feijão. Feijão na panela. Cantar igual aquela música, né, Lute? Do menino falou aí. Estou com feijão na panela. Eu não posso agora ficar orando, Senhor, prestando atenção. Mas nós somos assim, não é? A gente fala, descasca o abacaxi dessa nossa irmã Marta, mas nós nos comportamos como ela na maioria das vezes. E você que pediu a presença dele, eu que pedi, eu peço: Espírito Santo, vem, manifeste-se na minha vida. E aí ele fala assim: dá para você dar uma paradinha e orar agora? Agora! Eu estava até comentando com algumas irmãs ontem, que quando eu paro para fazer o meu devocional, às vezes eu consigo ler a Bíblia de paz, mas na hora de orar, você já está atrasada. Você precisa aproveitar o sol para estender a roupa. Olha, daqui a pouco vai chover. São coisas que parecem ser bobagem, mas ela ocupa a nossa mente e não deixa você se concentrar na presença do Senhor que está lá. E quedar-se aos seus pés é fazer o que Maria fez. Nesse aspecto, Maria estava também desejosa da presença de Jesus em sua casa, tanto quanto Marta. Só que Maria disse: eu posso ajudar, fazer a comida depois. Jesus espera, mas eu quero ouvir o que ele tem para mim. Irmãos, quando Jesus entrar na sua casa e manifestar-se na sua vida em qualquer lugar desse planeta, pare tudo, porque as instruções dele são do céu, são vida para nós. É instrução que vão nos tirar do sufoco, vão nos encorajar, vão nos alimentar, vão nos dar princípios, vão nos trazer vida preciosa. E como a Maria aproveitou muito mais do que Marta. Quando eu faço alguns eventos na minha casa, quando eu convido pessoas para comerem em minha casa, eu fico numa expectativa tão boa, porque é gostoso receber gente em casa. E eu falo: vou fazer isso, vou fazer essa comida, e eu me preparo. A Marta também era assim, tá? Ela tinha a expectativa da vinda de Jesus, e ela estava com muito amor para dar para Jesus. Por isso que a gente não pode falar que ela fez tudo errado, porque ela tinha um desejo genuíno por Jesus. Ela tinha expectativa de que ele entrasse naquela casa. Só que ela se distraiu com os afazeres, porque ela queria dar tanto o melhor para Jesus, só que no momento errado. Então a Maria, ela disse assim: sabe de uma coisa, minha irmã, acho que ela até pensou, minha irmã vai ficar brava comigo, mas eu vou ficar aqui só ouvindo. Acho que ela ficava, porque a Bíblia diz que ela ficou aos pés de Jesus. Então ela ficou sentada no chão, só assim, curtindo. E às vezes você tem que parar tudo e ficar assim mesmo para o Senhor, sabe? Você lê a Bíblia, ora e fica
Fica um tempo assim, Senhor, fala comigo agora. Enche meu coração, Senhor. É isso que Ele pede para nós. Não é difícil. A nossa alma coloca como difícil. A nossa alma coloca como perda de tempo. Mas é um ganho tão poderoso. É um ganho que nos faz tirar dessa mesmice, dessa pobreza de pensamento, essa pobreza de rotina que nós temos, que nos sufoca e que nós culpamos o Japão, mas não é o Japão, às vezes somos nós mesmos que não colocamos as prioridades no devido lugar, meus irmãos. Embora a atmosfera desse lugar é pesada, ela luta contra as coisas do Espírito, mas nós podemos decidir, assim como os sacerdotes, assim como os levitas se prepararam, se consagraram, mesmo não sendo no turno deles, eles disseram: eu quero estar preparado para receber a atmosfera do Espírito, eu quero estar preparado para receber a voz do meu Deus, eu quero. Meus irmãos, eu oro para que a nossa cultura, a cultura do Espírito mude no meio de nós. Nós precisamos adquirir a cultura do céu, meus irmãos. A cultura, e sabe o que é cultura? É fazer de uma rotina um meio de prática de um povo todo. Quando aquilo se torna cultura para uma nação, é porque toda nação faz aquilo. Nós brasileiros somos chamados de que pessoas que tomam muito banho, vocês sabiam? No mundo. Isso é a nossa cultura. Só que agora, como gente de Deus, como pessoas de um novo reino, nós precisamos adquirir a cultura do céu. A cultura do céu diz: em primeiro lugar, o meu reino e minha justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A cultura do céu diz: para tudo que eu vou me manifestar a você. Para tudo. Quando o Senhor enviava os anjos para falar com as pessoas no Antigo Testamento, elas paravam e ficavam atentas. Elas não falavam assim: olha, eu vou lá fazer um negocinho e já volto, depois você me fala, tá? Não! Entenda que isso, se você fizesse isso com uma visita sua, você não estaria distratando uma visita. Portanto, a gente distrata muito nosso Deus, dizendo: espera um pouquinho, Senhor, depois você me serve. Não, meus irmãos, nós é que temos que servir a esse Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus. Que tenhamos o hábito de buscá-lo, E eu estou dizendo aqui algo que é sacrifício para mim também. É uma coisa que eu não estou pregando, que sai como facilidade para mim. Não. É uma coisa que é desafiadora para mim. Para todo ser humano é desafiador criar essa cultura do Espírito. Mas vale a pena, gente. Vale a pena. Vale a pena. Você já sentiu a presença do Senhor um dia em sua vida? Você começou a chorar, uns começaram a chorar, outros começaram a rir demais, outros ficaram assim meio que desmaiados, outros vibraram tanto, elogiavam tanto a Deus. É isso que é cultura do céu. E eu oro para que sejamos assim, meus irmãos, porque nós teremos as multidões entrando neste lugar, veremos muitos oprimidos sendo libertos. Aquilo que diz o Isaías 61 acontecerá no nosso meio, porque nós estaremos preparados com a cultura do céu. Aleluias! Oh, Jesus, tenha o hábito, tenha a cultura de chamar o Espírito de Deus no meio da tua casa lá com seus filhos. Coloca a mão na cabeça deles e diga: Espírito Santo, toma a vida da minha filha agora, toma a vida do meu filho. Vem, Senhor Jesus, que eles tenham fome e sede de Deus, que meu marido seja assim, que eu seja assim, em nome de Jesus. Que essa casa as pessoas entrem e elas percebam que tem alguma coisa diferente, e é o Senhor que está aqui. É o Senhor quem estará aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Crie essa expectativa
da presença do Senhor. E essa cultura começa a elogiar mais esse Deus. Elogie mais. Nós somos faltos de elogios. Nós e muitos de vocês não sabem nem o que é um elogio de um pai e de uma mãe. Mas o Pai Celeste, Ele sabe dar elogios aos seus filhos. Então, se Ele habita em você, você tem condição de dar elogios a Ele. De dizer, eu te glorifico, Senhor, porque Tu és majestoso, és soberano, és o príncipe da paz, a estrela da manhã, é o Deus que me abraça, é o Deus que me encoraja, é o Deus que seca as minhas lágrimas, é o Deus que me sustenta, é o Deus da provisão, é o Deus do pão, é o Deus da cura, é o Deus do poder, é o Deus do fogo, é o Deus de toda a glória. Nós sabemos elogiar, queridos. Então é só decidir pelo sim, que tudo irá acontecer. Quando o Senhor encher a sua vida da sua glória, quando Ele te visitar, o que você vai fazer? Em segundo lugar, quando o Senhor entrar, não duvide do que Ele poderá fazer, porque Ele pode muitas coisas. Vamos lá agora para o Evangelho de João. João capítulo 11. Ainda estamos trabalhando com esses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. João 11, versos 1, depois o 3 ao 7. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. 3 em diante. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Ora, o 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. 32. E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 39 e 40. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Muito bem, aqui eu tive que encurtar bastante a história, mas acredito que todos nós conhecemos a ressurreição de Lázaro. Eu não vou focar na ressurreição, mas na atitude dessas 2 irmãs quanto à presença de Jesus na vida delas. Elas criam na palavra de Deus. Tanto é que Marta respondeu em certo versículo aqui que vocês viram:
sobre a ressurreição. Então ela já sabia que nos últimos dias o Senhor ressuscitaria todos os mortos. Então ela tinha a doutrina da palavra, ela tinha princípios bíblicos. No entanto, ela era escassa de experiências de fé com o Senhor. Ela cria, mas na hora do vamos ver, ela colocava empecilhos. Foi isso que aconteceu não só com Marta, tá? Agora nós vemos Marta e Maria respondendo a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas elas esqueceram que ele é Senhor, ele é Deus. E se ele morreu, ele tem o poder de ressuscitar Lázaro. Então essa é a questão, meus irmãos. Nós encaixotamos o Senhor, o seu poder. Ele está na nossa frente dizendo, você precisa disso. Mas como que o Senhor vai fazer? Eu vou fazer porque eu sou só apenas Deus. E eu posso todas as coisas. É isso que ele estava querendo dizer para elas. Vocês, se têm fé, vocês verão a glória de Deus. E elas tinham que criar a partir disso uma expectativa de que o Senhor faria alguma coisa. E é tão absurdo aos nossos olhos de ver que Jesus pede para ir lá no sepulcro, pede para rolar a pedra, e elas dizem, Senhor, mas cheira mal. Mas por que ele está pedindo? A gente não pergunta para Deus, a gente não faz nem noção do que tem o poder de Deus nessa situação. Ele está pedindo porque ele vai fazer alguma coisa. Tem coisas que o Senhor está pedindo para nós, porque ele está na nossa presença, a sua manifestação é visível, e ele está dizendo, eu vou fazer isso na sua casa. Mas Senhor, há tantos anos já está nessa situação, eu não acredito mais. Você não acredita? Mas se creres, verás a glória de Deus. É isso que você e eu precisamos fazer. Senhor, há tanto tempo está fora dos caminhos do Senhor. Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Nós não podemos mais, como servos de Deus e cheios do Espírito Santo, que nós dizemos estar cheios, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Quando ele disser que vai fazer alguma coisa, você criar empecilho com a sua mente. Porque esses empecilhos, e se? Ah, meu Deus, mas nunca aconteceu desse jeito. Esses questionamentos, eles inibem a nossa fé. Eles são sementes malignas para não deixar que creiamos no poder sobrenatural do Altíssimo. Mas o Senhor nos diz hoje que se nós crermos, nós veremos a sua glória. Nas situações mais impossíveis, nas situações mais cabeludas que você tem vivido aí. Seja gente fora do propósito de Deus que você ama tanto, que se desviou, vai voltar, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Você já tem que orar assim, Senhor, eu já te agradeço, porque já voltou para os teus caminhos. Essa minha filha, esse meu filho já estão adorando o Senhor no altar do Senhor. Esse meu marido, essa minha esposa já voltaram para os caminhos do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque você e eu precisamos orar aquilo que é contrário ao que vem na nossa mente, meus irmãos. O Senhor está em nossa casa, a sua presença é visível muitas vezes, é até tangível, dá até para tocar na presença de Deus. Você sente que Deus te toca. E nós não podemos nos distrair dessa situação. Nós devemos sim nos entregar em confiança ao Senhor. Porque há uma coisa que agrada o coração de Deus, é a confiança no seu poder. Nós agradamos o Senhor quando confiamos no seu poder. E quem confia no seu poder verá muitos milagres, verá muitas boas notícias acontecendo. Não deixe o abatimento tomar conta do seu coração. Não deixe o espírito de morte tomar conta da sua mente. E não é morte talvez física, é morte do
ânimo, morte dos sonhos, morte da paz, morte da alegria, morte das respostas. Essas são as primeiras sementes que aparecem em nosso coração. Mas o Senhor nos diz: levanta a tua cabeça, e hoje eu vou rolar essa pedra, em nome de Jesus. Creia que Ele está rolando essa pedra, porque a presença dEle é visível, a fumaça está neste lugar. Você precisa de emprego, e Satanás fala assim: você já está com idade avançada, você não tem nihongo. Mas quando o Senhor te dá, você não precisa provar nada aos homens, porque Ele abre portas que os homens nem sabem porque eles estão te dando. Esse é o seu Deus. Então não dificulte a obra do Redentor, não dificulte a obra do Deus de milagres e de maravilhas. Oh, Senhor. Sabe por quê? Se Ele quiser inventar um novo emprego, uma nova profissão, que vai precisar do seu estilo, do seu perfil, Ele vai fazer. Porque Ele sabe que o justo não pode mendigar o pão, porque essa é a palavra do Senhor. O justo não tem falta de nada. Todas as suas necessidades são supridas. E são porque Ele dá. E Ele sabe que o justo precisa de trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Então o Senhor vai sustentar você. Então para de andar na onda, a onda lá de fora. A onda lá de fora não vê a fumaça. A onda lá de fora não sabe quem é o seu Deus. A onda lá de fora não imagina quem é o seu Deus. Mas você sabe como é essa fumaça. Você já viu essa fumaça. Você já sentiu essa fumaça. Então não há nada demasiadamente difícil para esse nosso Deus. Ele está dizendo aqui: eu sou Deus que ressuscita mortos. Você está esperando uma cura, mas eu vou além, eu ressuscito gente morta. Você espera um curativo, mas eu curo de dentro para fora. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Repita assim comigo. O Senhor está aqui. O Senhor veio. O Senhor pode. Eu só estou esperando o seu agir. Aleluia. O Senhor veio. O Senhor veio. O Senhor pode. O Senhor faz. Eu só estou esperando o seu agir. Viu, Tizi? Em nome de Jesus. O Senhor manda você sorrir novamente, tá? Ele manda você sorrir novamente, tá? Porque Ele tem poder de ressuscitar mortos. O que é uma visão para Ele? Amém? Creia, irmão Adriano. Viu? Todos vocês que são tomados por tristeza profunda por causa da situação, do status quo, né? A situação atual. O Senhor está dizendo: levante os seus olhos. Levante seus olhos. Vocês não andam pelo que vem. Vocês não andam pelo que vem. Vocês vão ver a minha fumaça agora. A minha presença mais importa do que todas as coisas. Enquanto nada no visível acontece, porque Ele está preparando você. Ele está trabalhando em você e por você. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. E por último, quando o Senhor o enche da sua glória, quando Ele vem te visitar, o que você vai fazer? Em terceiro lugar, oferte o seu melhor em adoração e em entrega. João 12, de 1 a 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro,
derramou sobre os pés de Jesus, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Algo tão poderoso, o Senhor me fez pensar nesses 3 versículos. Mais uma vez, Jesus vai à casa de Marta, Maria, e agora Lázaro está vivo. Lázaro está lá, ele não está morto mais, ele está conversando com Jesus. Lázaro era muito amigo de Jesus, e agora Jesus vai lá para ganhar uma refeição, uma estadia, mas ganhou além disso, ganhou a alegria desses 3 amigos dele. E é tão notória a entrega desses 3 amigos para Jesus. Veja que nas primeiras vezes, na primeira vez uma estava distraída, a outra se quedou. Na segunda vez as 2 estavam sendo tomadas por incredulidade. E agora a terceira, os 3 estão concentrados no poder de Deus. Os 3 estão atentos na presença de Jesus em sua casa. Porque nós vemos aqui, olha, esse período foram poucos dias antes de Jesus morrer, vocês sabiam? Aí diz o texto, 6 dias antes da Páscoa, e essa Páscoa foi a que Jesus morreu. Pouquíssimos dias, e Jesus sabia o que ele ia enfrentar, mas Jesus estava vivendo em outra atmosfera. Começar de Jesus já vivia numa outra atmosfera, porque ele sabia que aquele sacrifício redundaria em muita glória. Aí vem os seus amigos. Esses 3 também sabiam que Jesus ia passar por todo esse sacrifício, ia ser entregue à morte, porque Jesus repetia isso várias vezes. Jesus tinha falado aos seus discípulos e muitas vezes, preparando o coração deles, e não era escondido, omitido desses 3 amigos, Lázaro, Maria e Marta. Eles sabiam a condição. E podemos ver esses 3 irmãos entregando o seu melhor a Jesus. Por isso que nós precisamos entregar o nosso melhor a Jesus. Porque quando ele aparece, assim, é o complemento. Porque quando você entrega o seu melhor, é como se ele já estivesse ali na sua frente, e você entregando, e ele te abençoando, ele te abraçando. É uma atmosfera tão especial. Veja, Marta servia a mesa com o que ela sabia fazer de melhor para Jesus. Ela devia cozinhar muito bem. Então ela falou assim, vou preparar a refeição melhor que Jesus merece. Porque eu sei que pouco tempo nós não o veremos mais. Mas eu quero dar o meu melhor para ele. Lázaro estava dando atenção ao seu melhor amigo. Jesus o havia ressuscitado, ele tinha ganhado um presente maravilhoso de Jesus. Ele ganhou a ressurreição. Poucas pessoas viveram isso na época de Jesus, mas ele viveu. E ele fala assim, Jesus, eu quero curtir o Senhor tanto. Quando Jesus aparece para nós, uma forma de adorar ao Senhor é dando atenção a Ele. Porque o que Ele nos fala da vida, gente, Ele nos dá vida. A alegria de Lázaro era notória em receber Jesus novamente em sua casa. Só que agora livre de toda a enfermidade, porque Lázaro ressuscitou sem doença alguma. Ele ressuscitou livre da enfermidade. E agora ele era testemunha viva do poder de Deus. Através da vida de Lázaro, depois vocês podem ler em casa. Muitos judeus se convertiam a Jesus por causa dessa ressurreição. E Maria? Maria pegou o que ela tinha de mais precioso dos seus recursos, o perfume mais caro, e o derramou aos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Nós vemos que a entrega de Maria
se ela tivesse: olha, Jesus, eu não tenho mais nada. Eu já dei a minha vida para o Senhor, só que eu quero dar mais. Esse é o que eu tenho ajuntado como o meu enxoval para o meu casamento. Porque era isso que as moças faziam. 365 dias de trabalho equivaliam a esse nardo. E ela colocou aos pés de Jesus. Tudo que ela tinha de mais precioso não chegava aos pés de Jesus, ela quis dizer. Ali demonstra que ela amou a Jesus com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Assim como diz Marcos 12:30, ela entregou o seu coração para Jesus. Toda a sua vida ali, ela deu a Jesus. São oportunidades tão preciosas que nós temos de nos entregar para o Senhor. Nós temos diariamente oportunidades preciosas para nos entregar ao Senhor. E Jesus falou assim para mim: a partir de hoje você vai ter uma outra perspectiva do que é me servir. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a servir a Jesus, mas também aos homens. E Jesus nos diz: me sirvam, porque quando você se entrega para mim, você não se desgasta com os homens, você não sofre com a rejeição dos homens. Nós podemos aproveitar a sua presença, que é diária, e dar nossos dons, os nossos talentos, com o máximo de excelência, como Marta. Marta entregou os seus dons para o Senhor Jesus. Nós podemos servir ao Senhor diariamente quando nós o tratamos como nosso melhor amigo, assim como Lázaro fez. Jesus é o nosso melhor amigo, amém, queridos? Ele é o nosso melhor amigo. Ele é um amigo que não decepciona, é um amigo que não nos frustra, é um amigo que nos deu e tem nos dado, e só nos dá. E assim como acabei de dizer da Maria, que ela deu o mais precioso que ela tinha. O que é o mais precioso para nós hoje? É a nossa vida. E por que não entregar aos pés de Jesus? Amém, meus queridos? Feche seus olhos por um momento. Jesus amado, nós nos deliciamos na tua presença, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade de operar, de trazer de volta aquele amor, aquela entrega. Tens liberdade, Jesus, de se manifestar visivelmente a nós. Tens liberdade de tocar as nossas vidas, de quebrar protocolos, de quebrar conceitos que nós tínhamos a seu respeito, Senhor. Como que se o Senhor fosse impedido por alguém ou por alguma coisa de realizar as tuas obras poderosas. Que nós temos que crer, e que enquanto isso não acontece é porque o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Nós sabemos disso, Senhor, porque nenhum olho viu, nem ouvido se ouviu Deus semelhante a ti. Não existe, Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama mais da tua presença, Senhor, em nossos corações. Nós estamos tão cheios das coisas supérfluas, das coisas que são perecíveis, estamos tão cheios das más notícias e estão impedindo que o Senhor coloque mais da tua presença. Então nós nos esvaziamos,
nos esvaziamos de nós mesmos, nos esvaziamos dos conceitos, nos esvaziamos das regrinhas que instituímos para te adorar. Se não for desse jeito eu não vou, se não for desse jeito eu não faço, se não for desse jeito eu não louvo, se não for desse jeito eu não fecho os meus olhos. Não, Senhor, isso é só entulho dentro do vaso. Nós expulsamos isso da nossa vida, nós expulsamos as condições para te servir da nossa vida, em nome de Jesus, porque sem condição o Senhor se entregou para nós, que éramos miseráveis pecadores. Nós não tínhamos condição alguma de te servir, de te amar, de te honrar, mas o Senhor não colocou nenhum impedimento para nos dar a vida, Senhor. Senhor, nós queremos aproveitar a tua glória, a tua essência, a tua fumaça de glória. Sinta, Senhor. Sinta o Senhor aí te abraçando. Sinta o Senhor te abraçando, te falando assuntos do céu, princípios valorosos, orientações para a sua vida. Ele diz: solte toda a carga, solte toda a carga. Solta, me receba, solte e me receba. Troque o seu fardo pesado, as preocupações dessa vida, os diagnósticos pesados. Troque pela minha cura, pelo meu poder. Troque. Seja frágil na presença de Deus. Seja vulnerável na presença de Deus. Fale para Ele tudo que você sente. Não fala para os outros. Fala para Ele. Fala para Ele: Senhor, hoje eu estou assim, eu estou assada, mas eu quero substituir esse fardo pesado pelo seu. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Jesus, abraça esse meu irmão, essa minha irmã, este ou esta que estão ali participando conosco deste culto. Senhor Jesus.